Boa noite, gente. A paz de Deus. A paz do Senhor com todos. Hoje a gente vai falar sobre o tema de Jó, sobre a passagem de Jó, que é uma passagem muito linda. Quem é aquela canção, né? Deus tirou, Deus me deu, bendito seja o nome do Senhor. Porque ao mesmo tempo que Deus dá, Deus tira. Às vezes ele dá uma porção, mas se você faz coisas que não agradam a ele vai tirar para te pescar. E nesse mesmo tempo, ele vai ficar aqui vigiando para ver se você vai blasfemar contra ele, que não existe pecado maior do que a blasfema contra a Espírito Santo e falar que Deus não existe, que Deus não é na sua vida, que Deus faz o que faz por você e ainda você é ingrato. E Jó, ele passou naquela prova, passou por tudo, Deus tirou tudo, perdeu amigos, filhos, né? Porque você descobre quem são seus amigos mesmo, quem cai do seu lado ganha a prova, porque quando você cai na bonança, até aqueles que não é seu amigo, finge ser seu amigo. Quando você cai na prova, não tem ninguém, aí você descobre. A mulher dele mandou ele blasfemar contra Deus, mas ele foi fiel até o fim e aguentou. Então, independente da prova que você esteja passando, suporte. Mas não blasfeme, não reclame. Porque às vezes é permissão de Deus, mas se Deus te devolver tudo, faça diferente. Seja humilde, agradeça a Ele. Não seja arrogante, não faça o pior. Isso vai desagradar a Deus. Porque Deus permite, Ele dá, mas ao mesmo tempo Ele tira. Igual Ele fez com a gente. Ele deu, mas Ele permitiu a gente passar uma prova de Jó praticamente no nosso casamento. Ele tirou, mas Ele devolveu. Porque ao mesmo tempo Ele testou a gente separado para ver se nós ia blasfemar, se a gente ia deixar de buscar Ele, se a gente ia falar que Deus não existe. Entendeu? Então, não é verdade? Jó, ele perdeu tudo, só que foi em prol uma obra, né? Tudo é por uma obra. Satanás, ele chegou perante Deus e falou para Deus, falou: Senhor, ele fala que te ama, te adora, ele fala que faz tudo, porque o Senhor deu riqueza em prol a tudo para ele, né? E como Jó, na palavra de Deus, fala que Jó ele era rico, ele tinha de tudo. Só que Deus já sabia do propósito que Jó tinha sobre a terra, né? Ele sabia do filho que ele tinha. Então Deus foi lá, permitiu que tocassem tudo que ele tinha sobre a vida dele. Só que Deus falou que não pudesse tocar na vida de Jó, que a vida era do Senhor. Mas o resto podia tocar. Tanto que Jó, ele perdeu tudo e ainda o que sobrou foi um caquinho de telha, que ele se coçava. E fora a esposa também, que não foi sábia, ainda viu Jó passando naquela situação, ainda falou para amaldiçoar o teu Deus, morra. Só que Deus, Jó, ele foi tão fiel, e assim como minha esposa acabou de dizer, que Deus teve a misericórdia ainda, que deixou a esposa de Jó viva para ver que Deus foi grande na vida dele. E os amigos deles que abandonaram, depois de contemplar de perto a obra que Deus fez de novo, devolvendo tudo para ele. E assim, Jó continuou adorando a Deus. Imagina, Jó com todo aquele perrengue que ele passou, toda aquela luta, ele se coçando, a língua de Jó cheia de ferida, e ele todo cheio de feridas, se coçando e ainda dizendo que Deus era bom, maravilhoso. Será que você está preparado em adorar a Deus em questão do pior que estiver acontecendo sobre a tua vida? Meia doença, meia escassez sobre a sua vida, você ter perdido tudo. Você será que teria coragem de continuar adorando a Deus? Falando que Deus é bom todo o tempo, passando por prova, luta. Será que você faria isso? Igual Jó, perdeu tudo, ficou com lepra. E ele se coçando com um caquinho de telha e ainda falando que o Senhor era maravilhoso. Deus, o Senhor é tudo na minha vida. Será que você está preparado para isso? Gente, não é querendo pegar a gueixa, mas pegando a gueixa, porque tem aqueles que eu não vou dizer que é acomodado, mas ama Deus na bonança, quando tá com saúde, quando tá com dinheiro, nem lembra que Deus existe. Aí Deus prova, fica reclamando, aí vai lembrar que Deus existe, né? Porque Deus tem que provar pra pessoa lembrar que Deus existe. Nem quando tem as coisas
agradece, só fica reclamando. E Jó ali passou por tudo e ele não reclamou. Então, gente, vamos reclamar menos. Que às vezes Deus permite, ó, tem tanta gente que Deus permite passar pelo vale da sombra da morte, pagar valor a coisas simples. Pagar valor à família, pagar valor no carro, na casa, no cobertor, na comida. Porque quando tá ali, não tá nem aí. Então Deus permite para você mudar mais. Então vamos amar mais, reclamar menos, porque não é fácil não. Se Deus testar você e você reclamar, você não vai passar no teste. Mas se você passar tudo caladinha, você vai ser aprovada com Deus. Todos nós somos Jó. Será que você aguenta essa prova? E será que você só fala que ama Deus porque você tem as coisas? Será que você ama Deus se você estiver na prova? Nós aguentou firme, não foi fácil não, mas a gente aguentou. A gente não reclamou, a gente não blasfemou, a gente não xingou Deus, a gente não culpou ninguém. Não. E não carregamos ódio de ninguém também, gente. Então, a gente tem que ter o coração puro, o coração preparado também, porque não é fácil. O inimigo, ele é astuto, ele é sujo. Mas às vezes Deus tira também, porque ele tem algo grandioso lá na frente. Se você perdeu alguma coisa, não culpe Deus. Você só vai entender lá na frente. E lembra que tudo em prol uma obra. Uma obra gera outra obra. A gente tem que acreditar que Deus é em nossa vida. Às vezes ele deixa você com uma doença ou fica doente para parar no hospital porque tem alguém ali precisando, desacreditado, ou pedir um sinal para Deus que voltaria para a casa de Deus e acreditar em Deus se Deus mandasse um anjo. E assim e vice-versa. Deus trabalha de tantas maneiras e depois você vai passar, você vai sair em casa e falar: meu Deus, nunca imaginei que Deus ia usar isso para gerar uma obra aqui. Então é uma obra gerando outra obra, gente. Eu vou te lembrar uma coisa também. Se você falou algo para Deus, se você disse para Deus: Senhor, se o Senhor fazer algo em minha vida, eu irei entregar a minha vida em prol da tua obra. Tem que cumprir o propósito. Cumpra, porque a palavra de Deus não é brincadeira, gente. Deus não promete que você não possa cumprir. Ainda mais para Deus, né? Ainda mais para Deus. Não adianta prometer e Deus for lá e fazer e você não fazer a sua parte. Aí depois Deus te prova, vai culpar quem? Deus. É sempre a culpa em quem? Deus. Mas ninguém lembra do inimigo, tudo Deus. E Deus tá lá, suando, te perdoando, te acertando, por todas as falhas, sempre de braços abertos, você fazendo a mesma coisa. Aí Deus vai lá, te perdoa, você fazendo a mesma coisa, só que tem uma hora que Deus cansa. E quando ele cansar também... Assim como Deus ele é justo na sua vida, seja justo com ele também. A injustiça não provém de Deus. Então, como você é justo, mostra a sua atitude para Deus, dizendo que ele é bom a todo tempo, mesmo na prova, mesmo na luta, ou mesmo na abundância. Então, você tem que continuar buscando a Deus, acreditando que Deus ele é bom e acreditar que Deus é na sua vida, mesmo que você tenha prova, luta. Então, significa que Deus está sobre a sua vida. Quando você passa por luta, e quando você acha que Deus esqueceu, que Ele não te esqueceu, Ele está do seu lado, significa que Deus ele está ali, está lutando contra os inimigos para te guardar. Então você olha para um lado, olha para o outro, acha que Deus te esqueceu, só que Ele não te esqueceu, Ele está lutando. E Ele tem a certeza que Ele vai fazer aquilo que Ele falou que ia fazer sobre a sua vida e você vai receber. Só tenha paciência e creia no sangue do Santo Cordeiro, que é o sangue de Jesus. Gente, aquele que não quer oportunidade ainda de pegar a Bíblia, pegue, vai ler a passagem de Jó, depois deixa um comentário para você, você vai ficar encantado, porque Deus tira, mas Deus também devolve. É tudo por uma obra, gente. Jó é uma passagem da Bíblia mais linda, uma das passagens, né? Que a Bíblia em si toda é linda, mas a história de Jó você pode ver um exemplo de fé, porque ele passou pelo, vamos dizer, como se fosse o vale da sombra da morte praticamente, né? Porque só ficar se coçando pelo caco de telha e ele aguentou firme aguentou firme e não desistiu. Então ele provou ali que ele foi fiel a Deus, independente se ele estava na bonança ou na prova amarga, mas independente de tudo, ele não abandonou a Deus, igual muitos fazem por aí. Lembra-se, Deus é bom todo tempo. Em nome de Jesus, que Ele possa abençoar sua casa e sua família. E que Deus te guarde e te proteja
em nome de Jesus.